Nesse próximo mês, o mês de agosto, nós católicos celebramos o mês vocacional. Dentre tantas vocações lindas, dentre tantos chamados preciosos que Deus fez e faz ao ser humano, a vocação sacerdotal é um desses preciosos chamados. Hoje o meu encontro é com o Padre José Antônio, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele nessa vida sacerdotal, sobre os percalços, sobre as alegrias desse chamado. Padre, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Obrigado eu pela oportunidade de estar aqui conosco, de mostrar para a pessoa, de falar para as pessoas um pouco sobre a vocação sacerdotal. Padre, a palavra vocação ressurge como no coração do Senhor? O que essa vocação significa? Significa um chamado. Deus chama, responde aquele que é chamado. Do latim, chama vocare, quer dizer chamar. E você chama, e você escuta a voz de Deus, e você responde a voz de Deus. Como todas as vocações, né? Porque a vocação não é só a vocação sacerdotal, mas é a vocação matrimonial, a vocação religiosa, a vocação laical, são todas sua vocação. E é Deus que nos convida para essa vocação, e Ele nos dá suporte para essas vocações. E como que o Senhor recebeu esse chamado de Deus? Como que foi, né, esse encontro entre a voz de Deus, a sua voz, essa resposta para esse chamado? Desde quando eu era criança, que eu participava da missa às 8 horas da manhã, né, na minha igreja lá na minha cidade, o padre um dia fez a pergunta assim: quem quer ser padre? Eu levantei a mão e dizia que queria ser padre. Mas isso é coisa de criança, né? Então o tempo vai passando, a gente vai participando dos encontros, encontro de jovem. Primeiro foi encontro de adolescente, depois encontro de jovem, depois eu comecei também a trabalhar, né, como funcionário público. E depois de 4 anos de serviço, eu fiz um seminário, fiz enquanto funcionário no Diocese. E depois de 2 anos. Foram 2 anos? Foram 2 anos. O encontro foi 5 encontros. E depois de 2 anos que eu fiz o encontro, foi que eu fui. Porque eu pensava comigo assim: estou animado por esse encontro, o fogo está aquela chama bonita, gostosa, mas assim, então eu não vou agora, eu vou esperar passar esse fogo para depois eu ver se é isso que eu quero ou não. Então eu esperei 2 anos. Depois de 2 anos eu fui para o seminário e fui feliz. E quando o senhor foi ordenado? Em que ano o senhor foi ordenado? Em 2017 eu fui ordenado. Na paróquia Nossa Senhora da Boa Nova, em Contagem. E em seguida eu voltei para a África também. O senhor havia me contado que é natural da Bahia, né? Sim, sou natural da Bahia, nasci lá. Meus estudos filosóficos foi em São Paulo, foi no Centro Universitário Bretiano, em Batatais. Depois eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiz a faculdade de Teologia, na PUC Minas. E depois eu fui para Portugal, como eu já disse antes, fui para Portugal fazer o noviciado. Depois do noviciado, vim para o Brasil, fiquei 1 ano de estágio. Depois voltei, fui para Moçambique, mais 1 ano de estágio, 2 anos. Depois andei de arco lá mesmo, vim ao Brasil, ordenei padre e retornei para a África. E padre, a sua família, né? Como que eles receberam essa notícia de que o senhor ia ser um sacerdote, né? Como que o senhor virou e falou: mãe, pai, olha, eu quero ser um sacerdote, estou indo. A minha mãe aceitou com muita naturalidade, mas o meu pai teve dificuldade no início. Ele só aceitou como padre depois que eu terminei todos os estudos. Aí foi que ele falou comigo: se você está feliz, eu também estou feliz. Foi assim. E aí para mim foi tranquilo também. E o senhor sentiu dúvida em algum momento desse chamado, padre, ou não? Todo instante o senhor tinha ali aquela certeza? Eu tinha, mas teve momento que eu tive dúvida. Momento que teve dificuldade e eu comecei a ter dúvida. Mas eu pedia sempre a Deus que me iluminasse, se fosse da vontade dele, que ele sempre desse uma luz. E essa luz foi dada para mim, né? E eu continuei forte. E padre, o senhor imaginava que vivendo esse sacerdócio aqui no Brasil, o senhor iria para Portugal, para Moçambique, para tantos lugares, a milhares de quilômetros daqui?
Eu imaginava que poderia ir um dia, porque quando eu fui para o seminário, eu queria o seminário, poderia ser para o continente africano. Não sabia onde. Então Deus deu essa graça para mim, né? Que eu fui, ordenei diácono lá, voltei para lá, voltei para lá, vivi lá 9 anos como padre, e foi uma graça de Deus para mim. Eu não imaginava isso. Eu dizia para ele bem assim: se for preciso ir até o Vaticano conversar com o Papa, mas eu quero ser Papa. Que coisa linda, né? E estando lá, nesse período, né? Lá foi a época que o senhor ficou mais anos exercendo a função de padre, 9 anos. E nesse tempo lá, no outro continente, o mais difícil para o senhor, o que foi? Foi a língua local. Porque, como eu disse, cada província que nós chamamos de estado tem uma língua local diferente. Por mais que o português é a língua oficial, que é o português de Portugal, mas tem uma língua local. Você é necessário aprender. Por quê? Porque se você não sabe a língua local, você não consegue evangelizar. E para você tem que rezar na língua local. Só dentro da sede da cidade você reza português. Mas não é só português. Havia 2 missas. Uma missa na língua local e outra missa em português. Então, mais a juventude agora é que fala mais o português. As pessoas mais idosas, quando você encontrava muitos, quando você saía, né, do meio da cidade para ir para a zona rural, você encontrava muitos que não sabiam português. Então você tinha essa necessidade de aprender a língua local. E eu tive que aprender 4 línguas locais, porque eu fiquei em 4 províncias diferentes. Quais foram? Eu fiquei em Nampula, depois Carregá, em Mozambique e depois em Gaza. E padre, para o senhor falar, né, teve toda essa dificuldade, para o senhor entender aquilo que eles queriam também, no começo teve essa dificuldade? Teve sim, teve essa dificuldade. Eu precisava de alguém, sempre estar com alguém para traduzir, né? Tanto para mim quanto para eles. Meu Deus. E tem alguma assim, história engraçada que o senhor pode contar para a gente? Dessa situação, talvez o senhor está sozinho, precisar comunicar ou precisar ouvir e ter acontecido algo ali? Tem. Certo dia eu estava indo para a comunidade, encontrei uma menina, e essa menina me pediu, eu estava com uma garrafa de água, ela me pediu água, eu não sabia o que ela queria. E eu falei: o que essa menina quer? Eu não estava percebendo bem o que ela queria. Eu falei: agora, meu Deus, o que eu vou fazer? E depois eu falei: meu Deus, tem uma luz, o que eu vou fazer? E aí foi no momento que ela apontou para a garrafa que eu estava com ela e entreguei a água para ela. E ela foi. Então, se ela não tivesse apontado, o senhor não ia saber. E padre, um momento assim que ficou na tua história, que o senhor pode dizer que foi de alegria, que foi de felicidade, algum momento inesquecível que o senhor viveu lá, que o senhor tem marcado no coração para contar? A minha ordenação diaconal foi um momento muito feliz, porque assim, as pessoas o rito foi feito, o rito normal, mas assim... O rito normal ele já é fantástico, né? Sim, mas incrementou com alguma coisa da tradição africana, né? Aquela senhora, na hora da ladainha, eu só vi depois que foi filmado. Na ladainha que você está prostado lá, aquela senhora estava com um incenso, aquela coisa toda ali, ajoelhada ao lado do padre, o padre estava prostado, e aquele ali cantando a ladainha. Eu achei muito bonito aquilo lá, porque eu só vi depois que passou. Foi que filmaram e eu assisti e foi feliz. Foi um momento muito feliz nesse dia. E assim, padre, no momento que o senhor estava lá prostrado, quais eram os sentimentos assim que passavam na cabeça do senhor, no coração? O sentimento de alegria de poder ter chegado até ali onde você queria estar, né? Sentimento de alegria. Então você lembra de muitas coisas que passou de dificuldade, de tristeza, que você viveu durante a caminhada, e depois você chegou àquele momento. Mas aí a alegria vem nesse momento. Parece que Deus te abençoou, parece que todos os santos estavam intercedendo por você mesmo naquele momento, e você conseguiu chegar até ali. Que coisa linda, né? Nesse mês de agosto que nós vamos entrar, é um mês em que toda a igreja ela se prontifica com campanhas,
com mensagens, tanto nas homilias também, né, Padre? Para falar mesmo sobre as vocações, sobre esse chamado, que é um chamado que vem de Deus para nós. E eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem, não só para os jovens da nossa comunidade, mas para aqueles que talvez adiaram tanto um chamado, né, Padre, por medo, e pensaram em protelar isso que era da vontade de Deus. O que o Senhor tem para deixar para nós, jovens, para os adultos, que sentem um chamado para algo, né? Que conselho o Senhor pode dar? O medo faz parte da vida do ser humano. Todos nós temos medo, porque nós somos humanos. Mas o chamado de Deus é maior. Então não pode ter medo de arriscar. Temos que arriscar, porque se nós não arriscamos, no futuro vamos se arrepender. Eu deveria ter falado tal coisa, feito tal coisa e não fiz. Então por isso é que não tem que ter medo de ir para o seminário municipal. Não tem medo de ser religioso, ser religiosa, não tem que ter medo de assumir o matrimônio, de construir uma família. Não deve ter medo, deve ter alegria. E sempre pedir a Deus aquela alegria de dar discernimento para poder, para este chamado, que é vocacional, que Deus nos chama. São duas vocações que eu acho muito bonita que Deus nos proporciona. É a vocação sacerdotal e a vocação matrimonial. São dois ministérios, assim, né? São dois ministérios, dois sacramentos lindos, bonitos, que eu me admiro muito, são esses dois sacramentos que Deus nos chama. E nós só podemos ser um ou outro, ou o sacramento da ordem, ou o sacramento do matrimônio. Então, não pode ter os dois ao mesmo tempo, só pode um ou outro. Então, diante de tudo isso, é preciso que o jovem, todas as pessoas que sentem chamado, a sua vocação, seja qual for, tenha coragem, tenha fé e vá em frente. Esse mês que aproxima, que é o mês vocacional, é um mês bonito, e todos nós somos sua vocação, também é o mês do aniversário. E eu peço a Deus que continuamos firmes, fortes, felizes, rezamos por nós, por todos, reze também por mim, na minha caminhada, e Deus abençoe a todos nós neste chamado, nesse tempo vocacional.